amigos infantes, todos os nossos irmãos de farda, a você, independente da instituição militar, deixo aqui, com atitude e gesturação, a minha respeitosa continência. Bem-vindos ao nosso podcast, onde mergulharemos nas memórias e vivências de um militar do Exército Brasileiro, desde o seu ingresso no NPOR até o último dia como oficial das fileiras do Exército Brasileiro. Dito isso, vamos dar as boas-vindas ao oficial do EB, que ao longo da sua carreira conquistou não apenas respeito, mas o carinho genuíno da sua tropa. Estou falando do Tenente Fernandes. Hoje aqui comigo, não é novidade, é o companheiro aqui do nosso podcast, ou eu sou companheiro, não sei mais. Temos aqui o Cabo Herbert, que também é o presidente da nossa associação, Amigos Infantes 3º BI. Olá, amigos que estão nos prestigiando nesse dia tão importante, com a participação do ilustre Tenente Fernandes. Eu quero primeiro agradecer a vocês por tirarem um tempinho para nos assistir e pedir encarecidamente que curtam a entrevista e se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para que o YouTube alavanque a nossa plataforma e ela chegue a mais combatentes, a mais amigos possíveis. Então, se inscrevam no canal e curtam a nossa entrevista. E seja bem-vindo, Tenente Fernandes. O Giovanni aí fez essa bela introdução, não poderia ser diferente. Depois de ficar 9 anos e 6 meses no EB, seja bem-vindo e minha continência. Tenente Fernandes, eu estou sentindo que o senhor está meio tenso, eu acho que é a primeira vez que participa de uma entrevista. E fique à vontade com o seu público, tenho certeza que quem está do lado de lá tem muito carinho, como nós temos aqui. Exatamente. Pelo senhor, né, Giovanni? Muitos deles já são conhecidos de muito tempo. Conhecidos. Com certeza. Então relaxa, descontrai, que só vai vir perguntas bem bacanas, que eu tenho certeza que as respostas serão muito melhores ainda. Eu gostaria de dividir com os senhores esse momento onde será feita a entrega da caneca oficial. Lembrança simples, né? Mas eu acho que vale a pena guardar. Isso aqui está retratado aqui o momento esse nosso momento. E também um resumo aqui do que foi a vida do nosso amigo aqui, o Tenente Fernandes, no 3º Batalhão de Infantaria. Então tá aqui, ó, receba com carinho esse presente, essa lembrança. Espero que goste. Cadê o favor? Aí ele fala pra mim assim, relaxa. Relaxa, pô. As palavras já começaram a emocionar. Eu estou muito contente de estar aqui. Pelo pouco que eu conheço o Tenente Fernandes, eu sabia que teremos lágrimas e emoções, mas faz eu parte. Não poderia fazer diferente, né? Infelizmente, a intenção não era essa, né? Mas espero que por trás das lágrimas tenha alguma alegria, né, em receber essa caneca. As palavras já no início já me emocionaram, né? Eu fico muito feliz. Um tempo muito, muito legal que passei, muito importante da minha vida, e que mantenho. Tá? Muita coisa que aprendi, eu mantenho até hoje. Então, realmente emociona. A frase está na caneca e as fotos remetem. E achei que ia ser fácil. Nossa, não, eu já me emocionei lá no Você se emociona no fácil. Dia da podcast não vai acontecer, não porque... É tranquilo. Agora a gente precisa ir devagarzinho, seguindo essa trilha bem bacana que você deixou pra gente aí durante o seu tempo de atividade no 3º Batalhão de Infantaria. E a gente vai ter que fazer isso de forma cronológica. Então, para começar, eu queria que você me dissesse para o pessoal que vai assistir a gente, qual foi a razão
pela qual você inicialmente não desejava servir, resultando no pedido de adiamento de 2 anos. Realmente, quando eu me alistei, eu tinha feito vestibular, ia fazer vestibular e estava querendo fazer engenharia. E era complicado, porque eu queria fazer na universidade pública, né? Mas quando chegou no final, eu não passei, por isso que eu pedi adiamento, porque ia atrapalhar a faculdade. Acabou que eu não passei naquele vestibular, mas queria continuar também estudando. Aí eu consegui esse adiamento, tá? Mas terminou o prazo, aí o adiamento, na realidade, só me atrasou, porque naquela época era difícil você conseguir emprego, de carteira assinada, de até na área que eu queria. Eu já era desenhista de arquitetura, mas eles não assinavam a carteira porque você não estava kit com o serviço militar, então eles nem te aceitavam. Tá? Então, quando chegou, foi passar, acabou o adiamento, aí eu fui me apresentar lá na CS, mas também tinha já um pedido para sair. Um amigo do meu pai ia me colocar no excesso contingente, mas eu resolvi ficar. Eu me apresentei como soldado. Já na CS eu fui separado lá, porque eu tinha o segundo grau, né? Hoje ensino médio já completo, e fui indicar para me apresentar no NPOR terceiro BI. Então escolheram o senhor para fazer seleção no NPOR de 1979? Em 1979, né? Porque a turma começaria no ano seguinte, que era 1980. E quando cheguei lá, foi feita uma palestra explicada, tá, como é que era feita essa seleção. Ainda viu lá que era em torno de 750, ou seja, tinham 750 candidatos. Na verdade, influenciou também bastante, é que você tinha familiares que já eram militares, não é isso? Eu acho que isso aí também ajudou muito a tomar essa decisão de se apresentar. Não sei, porque quando não atingiu o primeiro objetivo, que era passar para a faculdade, você começa a buscar outro caminho, tá? Seu pai não influenciou que você servisse? Foi uma decisão então sua? A decisão foi minha. Tá? A única vez que ele motivou foi lá em final do ginásio, que era para a gente fazer a prova para o colégio naval, mas que na realidade foi incentivado por um amigo de escola que queria fazer. Aí sim, ele foi, pagou o curso para a gente fazer, mas também não, eu e meu irmão também não conseguimos passar, porque a prova realmente era muito difícil e a gente também não tinha essa noção. Então foi lá para o BI para fazer a seleção, e lá foi explicado o que era a NPOR. Então, que a gente tinha lá, aí vimos que eu soube depois, né, que eu pesquisei, quantos tinham na média lá de candidatos, em torno de 750, entre Niterói e São Gonçalo, que tinham condições de se candidatar com a NPOR, que era na seleção. Então, a primeira vez foi logo uma peneira, né, na parte de exame médico. Ele já eliminou quase metade, né? Quase a metade ele já foi embora. Eu lembro que eram 350 para fazer a prova. Tá? E da prova foram classificados 50. E aí começaram as outras etapas de seleção. A parte física, a parte de entrevista pessoal, depois com os familiares, né? O irmão do Tenente Fernandes foi o soldado do 26 Batalhão de Infantaria Paraquedista. Ele é praça de 78? 27. 27? 27. Foi de 27. 27 Batalhão de Infantaria Paraquedista. O soldado Fernandes também, que é um grande colaborador com a nossa associação. Quero deixar aqui minha continência para o soldado Fernandes, paraquedista, e todo o nosso respeito. Até então você nem sabia o que era NPOR, né? Até chegar lá. Até chegar lá no BI, sabia. Então depois que passou a conhecer o que era o NPOR, quais eram os objetivos, você passou a saber qual seria a sua função após, caso passasse na seleção e após a sua formação. Que expectativa causou aquilo ali? Aquilo te causou que tipo de sentimento? Foi incentivo? Você pensou em
em recuar porque de repente não achou que não iria se adaptar? Como é que foi conhecer o NPOR? Foi interessante, mas foi um divisor mesmo de águas, porque vem na minha memória o que meu irmão me contava, que lá na Brigada Paraquedista a maioria dos oficiais que serviam lá com ele eram R2. Então eu não entendia muito quando ele falava o que era R2. Bom, ali eu aprendi o que era R2. Eu falei, poxa, eu vi uma oportunidade, tá? Além de ligar isso não só ao meu irmão, mas também ao meu pai, que ainda estava nativa na época, tá? E a oportunidade de fazer a faculdade, porque o oficial do Exército tinha uma remuneração muito boa, tá? Então eu comecei a me interessar, até estudei um pouco mais para fazer a prova, tá? E no final da seleção eu estava lá entre os 30. Então, foi com esse efetivo que começou a nossa turma. E, Fernandes, como foi a formação dessa turma tão importante que levou o nome de Turma Duque de Caxias? Como foram os desafios? Como foi a preparação? Quanto tempo foi de curso? Fala um pouco pra gente aí. Então, a turma começa... Também está todo mundo, 30, ninguém conhece ninguém, tá? Mas todo mundo ali com o mesmo objetivo. Tem um período de internato de 30 tá? dias? A mesma coisa, é bem parecido com o de soldado, só com um tempo menor. Teve o período de internato, mas ele foi só de uma semana. Agora, o curso era muito intenso, muita coisa nova para se aprender em pouco tempo, muita coisa teórica, mas também prática, e avaliações periódicas. Quase toda semana tinha prova do que a gente estudava durante a semana, na segunda-feira a prova. Fora acampamento, né? Senão não tem graça, né, Giovanni, se não tiver acampamento. Exercício de campo, patrulhas, e nós tivemos uma grande oportunidade, tá, do instrutor-chefe, tá, ter um conhecimento muito grande, tá? Ele tem o curso de Guerra na Selva, Paraquedismo e Educação Física. Fora um conhecimento, que a gente chama de network, muito grande. Então nós participamos de muitas atividades. É difícil ficar uma semana inteira no quartel. Então qual o nome desse instrutor-chefe aí do curso da turma Duque de Caxias? Era então o capitão Ednei de Rezende Moura, que chegou a general de brigada. Muito bom. E depois nós tivemos contato com ele de novo, quando nós fizemos a nossa festa de Jubileu de Prata da turma. Mas o Herbert, é que é muita coisa para se falar e eu tenho certeza que alguns fatos vão ficar para trás. Mas eu lembro, conversando com você algum tempo atrás, que você se surpreendeu quando em determinado momento do curso, lá do NPOR, você percebeu que seu pai visitava alguém no 3º Batalhão de Infantaria. Conta isso pra gente. Tá. Meu pai era mergulhador de combate da Marinha. Nessa época ele já era instrutor. E logo que iniciou o curso, tá, eu vi que tinha de novo uma entrevista com os familiares, somente com os pais. Eu vi o pai de alguém chegando lá. Tá? Aí um dia a gente estava em forma, no pátio ali do NPOR, e eu vi o meu pai subindo ali o caminho para o pavilhão de comando, fardado, acompanhado por um soldado indo para o pavilhão de comando. Tá? E logo em seguida, eu vi meu pai descendo com o subcomandante, que era o Major Jaco, com a mão no ombro do meu pai. Os dois viram conversando pelo pátio. Tá? Lógico, eu fiquei assim meio assustado. Eu falei, pô, o que ele está fazendo aqui? Meu pai está fazendo aqui. Será que eu fiz alguma besteira? Abraçado com o subcomandante, o major, com o meu nome, conversando, como se conhecesse, realmente eles se conheciam. Tá? O meu pai fez o curso na França, curso de mergulhador de combate, em 73. Mergulhador de combate? E quando voltou, aqui ele teve que, acho que
e por revalidar o curso dele de paraquedista que ele tinha feito na França, aqui na Brigada Paraquedista. E lá ele conheceu o Major Jacques, fizeram o curso juntos. Aí, lógico, eu não sabia. Ficou amizade, né? Então ficou amizade. Eu acho que esse episódio acabou dando uma certa responsabilidade para o Fernandes. Mas é isso que eu ia te falar. Esse tipo de situação aumenta muito. Aumentou a sua responsabilidade. Com certeza, aumenta muito, até porque você passa a ficar em evidência, né? Agora existiam os alunos, eram 30 alunos no NPOR. Evidência com os instrutores. Não, é isso que eu ia te falar. E passou a existir o aluno Fernandes. Aí a responsabilidade aumenta bastante, né? Fernandes, será que foi por essa responsabilidade interna sua que você alcançou a posição de 01 da sua turma, cara? Eu acho que sim. Tá? Que naquele momento ali, aí foi assim, outro ponto, né? Aí outro motivo de incentivo, né? Porque aí que eles viram lá com o meu pai. Poxa, aí você viu lá os outros, teve até um episódio lá que eu percebi que eu comecei a ser tratado de outra forma. Tá? Mas com mais cobrança, não foi nenhuma acostambração, não. Foi mais cobrança. Mais exigência. Mais exigência. Tudo para você tinha que ser feito com excelência. Eu sei como é que eu passei por uma situação parecida no curso de cabo. Muito parecida. Meu pai, um dos monitores do curso, o sargento Cláudio, né, o ex-cabo Carneiro, né, era amigo do meu pai e eu não sabia. E um dia o meu pai falou para ele que eu estava fazendo curso de cabo no terceiro dele. Aí, pô, não precisa nem falar mais nada do que aconteceu daqui pra frente. Isso realmente foi um incentivo. Isso não tinha nem terminado. Vamos falar no início do curso, umas 2, 3 semanas. E o período básico eram 2 meses. Tá? E quando terminou o período básico, já era o primeiro do curso. Isso é muito legal. E as Olimpíadas? Estou Tô sabendo aí que você foi recordista. Em quais modalidades? Pô, lá é complicado, cara, porque lógico, quando chegou a Olimpíada, a gente teve alguns eventos esportivos contra as companhias que na realidade era para treinar a gente. Aí eu acabei... Não tinha como participar em uma modalidade? Não tinha, não. Acabei jogando futebol, aí eu corri a parte do atletismo, corri 100, 400, participar da equipe 4 por 100, a equipe de 400, ainda fiz salto em distância e tiro de pistola, porque logo no início eu também despontei no tiro, tanto de fuzil quanto de pistola. Então a gente tinha assim, um atleta participava de várias modalidades. Tá? Então eu já sabia, tinha uma noção de que eu corria bem, mas eu nunca tinha disputado com ninguém. Tá? Na adolescência, lá jogando futebol, sempre fui peladeiro. E sabe que tu sabe, mas não corre muito e chuta forte. E essa característica de chuta forte aí... Rendeu a apelido, né? Rendeu a apelido. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, agora não, mais à frente. Interessante, né? O time do futebol realmente era deficitário. Todo mundo que estava lá se esforçava. Tá? Então nós ganhamos par de tiro, ganhamos o atletismo, tá? Só que nos esportes de coletivo nós perdemos o futebol, ficamos em segundo. Foi o campeão individual do tiro, de pistola. Até continuei atirando quando estava no exército como atirando de pistola. Então ainda consegui ficar mais um tempo lá como atleta, quando saí oficial. Então diminui um pouco mais o tempo para você se dedicar a esporte. Lógico, incentivei para o esporte, mas vi que não dá você fazer as duas coisas. É muita coisa você fazer quando você sai oficial com pouco tempo. Finalmente chegou-se ao final do curso do NPOR. Você continuava como 01 do curso, mas teve a formatura, a declaração de aspirante. Como é que você pode descrever assim, a importância da família nesse momento? Eu sabia que esse assunto ia... Foi muito emocionante, porque você tem um lado pessoal. Terminei o curso, fui o primeiro colocado. Tá? Se formaram uns 30? Não, formaram 24.
aspirantes, estão declarados aspirantes, são 24. Eu sei que o meu irmão não pôde ir, meu irmão mais velho, que ele estava embarcado. Então foi meu pai, minha mãe e Maria Helena. Eu falei já que era minha namorada, mas já estava promovida a noiva. Na verdade, nós ficamos noivos logo que eu fui para a NPOR. E você começa a pensar assim, poxa, como é que você chega aqui? Como é que é estudar? Como é que é o tempo em casa? Como é que as pessoas te incentivam? O que é que elas fazem? Botar aquela retaguarda para você ter a tranquilidade para estudar. E lá estavam assim, as 3 pessoas que mais me incentivaram. Fernandes, fala um pouco sobre a espada que você fez o juramento. Eu sabia que eu ia fazer o juramento com a espada que pertenceu ao patrono do NPR, do terceiro BI, que é o tenente José Júnior Mesquita, formado lá, e que faleceu em combate durante a Segunda Guerra. Olha. Então, durante o treinamento para a formatura, é uma coisa mecânica, mas quando chega na hora... Aí bate emoção. É porque eu começo a ler o roteiro, aí explica o que é, aí você relembra o que você passou durante o tempo e o momento, a honra de você fazer o juramento da bandeira com a espada do patrono. E ainda nessa formatura, aí você recebeu o prêmio da Prefeitura de São Gonçalo, tá? E também teve um outro prêmio que foi sobre de canetas, que foi da Brigada. Foi aquilo que o general me entrega. Sim. Aquela foto é ele me entregando esse jogo de caneta. Depois, eu não sei porque que não saiu da espada, tá? Mas a espada também foi entregue por ele. Aí você recebe esses prêmios e é engraçado, né? É até emocionante. Hoje eu penso assim, pô, engraçado, porque toda hora falava o meu nome, toda hora eu falava por quê. Na formatura também foram entregues os diplomas dos recordes batidos. Tem que ter uma cena que eu vejo. O meu pai, Como eu falei no início, era uma conversa que realmente ia aflorar os sentimentos, né? Isso é bacana demais. E na hora que eu subo para receber a espada, receber os prêmios, eu subi um monte de vezes, aí recebi os diplomas de recorde, receber o prêmio, né? Depois para receber a espada. E por dessas coincidências, os meus pais e Maria Helena estavam bem na minha frente, bem em frente ao palanque. Então, toda vez que eu subia o palanque, eu virava, eu olhava para eles. A gente sabe que você teve uma única frustração na sua carreira militar. Fala pra gente dessa frustração. Quando a gente sai aspirante, tem que fazer o estágio como aspirante, né? Então, eu quis fazer lá na Brigada Paraquedista pelo fato de meu pai, paraquedista, né? De combate, meu irmão também. Então, foi para lá, bem fisicamente, mas o joelho não resistiu, tá? Aí realmente, naquele momento eu fiquei frustrado, tá? Poxa, eu queria fazer ser paraquedista também, para ser igual, ficar mais um brevet em casa, mas não consegui. Mas a frustração também ela foi diminuindo ao longo do tempo, logo que eu voltei para o terceiro BI para fazer o estágio, tá, como aspirante, tá, no segundo semestre de 81, tá, mas consegui superar isso. O que eu passei durante a tropa foi muito maior do que aquele momento de frustração. Não impactou de forma negativa na sua carreira militar nem na sua vida pessoal? Não, de forma nenhuma. Brilhante carreira. E essa carreira teve início com o estágio. Na prática teve início com o início do estágio do serviço ativo, não é isso? Parece que foi de 82 a 88.
Isso. Né? Então fala pra gente um pouquinho desse estágio. Isso depois do estágio, esqueci agora, estágio de instrução, que ele faz como aspirante, tá? E dali tem eles definem as vagas, né? Quem vai ocupar as vagas no final, então seria para incorporar em convocação em 82, então eu fui convocado em 82, dá para fazer o estágio de serviço ativo. Então eu fui designado lá para a 2ª Companhia de Fuzileiros. Tá? E tem aí, que o Giovanni me perguntou lá, me mostrou aqui na caneca, tá? Essa frase que está na caneca, que foi o que meu pai me pediu. Tá? Ele me deixou na porta do quartel, isso foi no início de janeiro de 82, e disse essa frase para mim: filho, cuide de seus subordinados. E você fez isso com maestria. Honrou o pedido do teu pai, pode ter certeza. Tá, eu entendo que sim, porque... Não, eu sou testemunha viva disso. O Giovanni também. De histórias que tem até que eu ouço, de companheiros que estão aqui na associação, ou mesmo que não estão, com quem eu já encontrei. Tá? Às vezes, no momento, você não tem essa noção. Você começa a ter essa consciência quando você ouve testemunho de pessoas, tá, que serviram com você. Mas isso para mim é muito importante. Então, acho que eu cumpri. Que bom. Você estava naquele incidente do trem com o Júlio, com o Tenente Júlio? Tá. Então, e quando chegar lá, o exercício nosso é sempre feito Guaxinim, o transporte de trem. O Júlio, se eu não me engano, foi 84. Isso. Daí a gente ia para Guaxinim de trem, né, que era do Barreto até Visconde Itaboraí. Então começaram a acontecer uns incidentes, cara, que eram o pessoal da área lá do onde o trem passava que jogavam. Passava em algumas favelas do trem. Passava bem rente às casas, lembra, Gil? Passava bem rente. E começou o incidente de jogar, o pessoal jogava pedra no trem, porque as portas e janelas não fechavam. Então, eu vi 2 incidentes, um com uma senhora e o outro foi com um tenente, que até da minha turma, o Júlio, tá, que foi atingido por uma pedra. Tá, aí teve E isso estava sendo recorrente, não só com o deslocamento de tropas. Isso acontecia porque o trem também fazia transporte de civis durante o período todo. E como foi o socorro dele? Ninguém nunca falou sobre isso. No trem, como socorreram ele? Nós socorremos e foi acionada a ambulância. Ele parou, ele tirou dali, foi levado para o hospital, a ambulância levou ele para o HCR. E a partir desse evento aí, o 3º Batalhão de Infantaria teve que adotar medidas até mais severas, né? Quando se deparava com esse tipo de situação indo para Guaxindiba. E como isso foi até do comandante, né, na época, que me chamou, ele falou: olha, a gente vai ter que ter uma segurança e vamos ser mais incisivos. Então ele me autorizou, como eu era atirador, assustar, tá? Não era acertar ninguém, para assustar esses miliantes que atiravam pedra. Então eu ficava na porta do tempo que ficava aberto, às vezes até o cara ficava com a pedra mesmo na mão mostrando. Tá? Ele chamava, ia para a porta. Então, em várias ocasiões eu dava um tiro ali para cair mais ou menos assim, um palmo perto do pé, tá? Porque ele subia aquela poeira. Foi campeão de tiro, então, não dá para fazer. E era em movimento, então mas isso aí diminuiu. Então quando passava a tropa, a gente não teve mais isso. Todo profissional que é bom, que é competente, e se depara com situações que dependem de conhecimento, depende de frieza, depende de profissionalismo para você conseguir lidar com aquela situação. E com você não foi diferente. A gente sabe que aconteceram várias situações, como essa do trem aí, né? Que você acabou de falar, mas teve outras situações. Você pode
falar sobre uma delas, pelo menos para a gente aqui. Sim, a gente está num quartel, uma das atividades é tiro. Tem que o pessoal atirar e também acontecem acidentes. Tá? Tivemos alguns acidentes com arma de fogo. Tá? Um dos episódios foi, por acaso, eu estava de serviço, era oficial de dia, e eu fui chamado para atender lá na primeira companhia, o soldado. Escutaram o disparo, nós chegamos lá, mas na realidade foi o soldado, ele deu tiro no próprio pé porque ele queria dar baixa. Tá? Só que acabou aí sendo efeito contrário, que ele acabou revelando que ele mesmo deu tiro no pé, que a gente assustou com o tiro, achou que era alguém invadindo, tentando invadir o quartel. Então isso foi um episódio. Tá? Um outro episódio, falta do Marley, não do Marley. Então, um outro incidente, esse, infelizmente, teve uma fatalidade, né, com a morte de um sargento. Então, foi um sargento recém-promovido. E justamente o Carneiro que o Giovanni citou aqui, que era amigo do pai do Giovanni. Então, o Carneiro nessa época já era sargento. Cláudio. Isso, Cabo Carneiro, saiu o sargento Cláudio, e ele foi saindo de serviço. Era o último serviço dele que ele ia casar naquela semana. E por acaso eu também estava de serviço, estávamos saindo de serviço, porque ele estava na mesma guarnição de serviço. O patrão estava em forma para a formatura. Ela estava recebendo até o comandante, que estava acabando de chegar no quartel, e ouvimos disparo. Então, chamou a atenção e falou. Isso foi na companhia de apoio. O que ocorreu foi que o sargento Cláudio, tá, que chama negligência, não executou a manobra de verificar se tinha alguma munição na câmara. Aí acabou ficando, porque a gente chama de 2 golpes de segurança, e deve ter dado um só. E também a forma que ele foi entregar a pistola para o encarregado, que era o subtenente Marlene, encarregado de material e de armamento. Um cara muito inteligente, ele era, tá, além de ser inteligente, ele é um camarada que tudo dele era certinho. Tá? Você lembra? A área lá do subtenente, a reserva dele era muito arrumada. E, um cara muito eloquente, muito consciente dos deveres dele. Tá? E foi pegar a pistola e usando a pistola ao contrário. Tá? Então, no ato do Marley pegar a arma, tá? Acabou apertando, fazendo com que ela disparasse. E o cano estava voltado para o Santo Cláudio. Então, o tiro pegou um pouco acima do umbigo. Então, daí eu corri mandei até o próprio carro do comandante, que era um Opala. Corri para lá também, então chegando lá, o pessoal falou que era muito grave. Tá? Porque estava perdendo muito sangue, pegou numa artéria que chama de tronco, né? Que divide, vai a cada perna, das femorais, mas ele não resistiu. Não poderia deixar de comentar aqui sobre o ano de 84 e 85, onde o Tenente Fernandes comandou o nosso tão querido e brilhante pelotão de transporte. Então eu gostaria que o Tenente Fernandes falasse um pouco sobre isso. E você tinha uma equipe muito boa lá, né? Sargento Leandro, o Belisário, o cabo Edivan e o cabo do cabo Belgaço. Temos essa foto aí, o Sargento vai postar ali para vocês. Edson, tá, Cirino, tá, e mais outros. Gente, lembrar que não vou conseguir lembrar de nome de todo mundo, mas a equipe lá ralava para manter aquelas viaturas, tá, antigas, pouca verba para manutenção, e eu fui designado para lá. E sabe que todo trabalho, quando você fica muito tempo em um único lugar, acaba criando alguns vícios. Tá? E uma coisa que eu vi que faltava lá era a parte de gestão, tanto da verba recebida, que também era pouca,
Nós ficávamos fazendo a preparação, mas faltava um pouco mais de gestão. Então, unia aquela turma toda lá, que de mecânica, o pessoal era muito bom, os soldados antigos, cabos e sargentos. E nós fizemos uma mudança, baixamos aquele almoxarifado todo, tentamos, fizemos um levantamento, o que precisava, o que a gente conseguia fazer com as peças que tinham lá, ou o que a gente conseguiria comprar. Tá? E nesse ano, no 8x5, teve uma mudança no Exército, que era a pintura das viaturas. Tá? Nossa. Mudou o formato da pintura camuflada. Então, com a ajuda do pessoal de lá e o conhecimento, que eu fui até fazer um estágio lá de uns 2 ou 4 dias num Belog, que era o Belog que atendia a gente, e fiz amizade. Então, a ideia era pintar as viaturas no novo formato. Porque a gente não tinha o próprio Belog não tinha a quantidade de tinta suficiente para distribuir para todas as unidades. Mas, no final, nós tivemos uma surpresa aí, tá? Quando é surpresa, você trabalha, você tem algum objetivo, foi que o BI foi a primeira unidade dentro da região a ter todas as viaturas disponíveis, né? Que aumentamos também o nível de quantidade de viaturas disponíveis, e todos que estavam disponíveis foram pintados já com o novo formato. Bom, Herbert, a gente já deixou o nosso amigo aqui, o Fernandes, em situações difíceis, ele se emocionou, mas agora ele podia falar pra gente sobre aquele apelido que ele ganhou lá dentro. É mesmo, né? Achou que ia se livrar dessa pergunta. Não tem como, né? Por ter um chute potente no futebol, ele ganhou um apelido carinhoso. Mas como é que acontecia essas partidas de futebol? Que eu não lembro disso só no terceiro bem, não. Eu só lembro da educação física. Tinha futebol de salão. Mas isso era pra pouco, né, cara? Era oficial. Então fala pra gente aí como é que foi esse apelido, como é que eram essas partidas de futebol de salão, quem era o craque, se tinha craque. Interessante, porque a gente tinha a educação física e soldados. E também acho que eu era na época o oficial da educação física, tanto a minha companhia quanto o batalhão. Mas todo mundo lá sempre tem os peladeiros, né? Então a gente fazia educação física com soldado e na hora terminava a corrida, ele deixava a comando do sargento, que sobrava um tempinho, quando o almoço a gente ia jogar futebol de salão. Tá? Que na época era futebol de salão mesmo, aquela bola pesada, tá? Só valia gol fora da área. Chute de bico. E eu já sabia, né, que chutava forte, mas nem tanto, porque depois... Coitado do goleiro. Na Olimpíada eu joguei se não me engano, de zagueiro, não era atacante. Então, quando a gente jogava o sargento juntava ali na quadra externa, e normalmente quem ia pro gol ou era um cabo ou era um soldado, e realmente chutava forte. Só que é o seguinte, quando eu chutava, quando eu jogava para um lado, a bola passava, não tinha proteção, a bola ia lá por trás da companhia de apoio, aí ficava longe para buscar. Então eu pedi lá o pessoal do PO para fazer uma muretinha atrás do gol, para a bola não ir mais longe. Então a gente continuou jogando pelada. Uma bola lá cruzada, cara, eu peguei de jeito que eu vi, bati, cara, a bola bateu na mureta. Cara, foi tijolo para tudo quanto é lado. A mureta, apesar de ser tijolo deitado, ela estava no chapisco. Mas não teve jeito, porque a bola realmente é muito pesada, estava forte. Foi o capitão Valdir, na época, botou o apelido de derruba-muro. Tá? E esse apelido até hoje. Não adianta, todo mundo fala, eu derruba-muro. Eu gostaria que o senhor falasse da experiência de ter sido um oficial R2, que isso é raro, um oficial temporário, chefiando a primeira seção do batalhão, o S1, uma seção muito importante. E com o comando do Coronel Severino, um comando muito exigente. O capitão Silênio era o S1, tá? E ele foi transferido para o centro de informática. Então, o subcomandante tinha que indicar alguém para ser o S1. Então, eu já não tinha mais oficial de carreira. Então, ele me chamou
E falou isso, e me convidou. Ele falou, também tem outro candidato. Só que o outro candidato era mais moderno do que eu. Tá? Os dois mais antigos não foram porque já estavam perto de... O Oliveira assumiu depois, você saiu, o Oliveira assumiu. Porque não tinha mais. Era mais antigo. Porque não tinha mais ninguém. E não tinha outro oficial de carreira para colocar. Tá? Mas como foi a sua experiência? Como você desembocou essa missão? Primeira sessão, que era muito papel, tá? Muitos regulamentos para ler, muita documentação, escala de serviço do batalhão, de todo o batalhão. Pronto do armamento, é isso? Pronto de armamento, conferência de efetivo e conferência de armamento, que só assim que liberava, tocava a ordem. E o coronel era muito exigente, ele era meio burocrata, ele conhecia muita lei, ou sabia onde estavam as leis. Tá? Então tive que estudar muito aquilo ali, muita documentação. E fora o boletim do batalhão, cara, o boletim interno, você replicava ordens superiores também das atividades do batalhão, escala de serviço. Então tinha as partes lá, a parte também de disciplina, que era o pessoal que dava as punições, tá, os exercícios, então cada um tinha a sua parte. Mas tinha uma equipe também muito boa. Agora, era muita coisa para se fazer em pouco tempo e ter que dar uma resposta, às vezes, rápido para o comandante para ele poder publicar aquilo ali. Então, era ler documento o tempo todo. Até mesmo porque, Giovanni, nessa época era na base da datilografia. Bem lembrado. Tá? Não tinha informática, não tinha computador. Não tinha esse negócio não. Tinha o boletim, tanto que eu mudei a mecânica, porque o coronel queria, ele botava muita coisa no boletim. O boletim ficava muito extenso. E a forma de fazer aquilo ali era um stencil, tá? Que fazia com a máquina sem a fita. Então ele perfurava. Então tinha o cabo Lanes, tá? Porque o datilógrafo, então ele fazia aquilo ali, então ele levava, a pessoa imprimia uma vez e levava para o comandante. Só que quando você imprime uma vez, tá? A maior parte do stencil ele estraga. Então, aí dava a mão de datilografar de novo. Tá? Então eu falei para o coronel, vamos ver se a gente consegue ver isso aqui no stencil, cheio de dedo, porque ele era... Aí ele olhou, não, dá para ler sim. Eu falei, ganhei o cara, que eram 10, 12 páginas de boletim por dia. Ele escrevia muita coisa ali no boletim. E o toque de ordem com ele era sempre depois do horário. Porque tinha que ser recebido o boletim. Então, às vezes, atrasava o toque de ordem. Às vezes, quase sempre. Porque era muito difícil também, né, cara? Você vê que dependia de muita coisa. Dependia de informação da companhia, por exemplo, informação de armamento. Efetivo, armamento. Pessoal baixado. Exatamente, uma responsabilidade. Ele era muito minucioso. Então, por isso comecei a fazer o boletim mais cedo. Como é que foi o saldo final desse relacionamento seu com o Coronel Severino? Para mim foi bem positivo. E para ele? Ele me deu um elogio, tá? Que pega uma página da alteração, essa é a página menor, mas pega uma página, tá? Ele, não só da primeira sessão, eu vi que ele leu todas as minhas alterações. O que você acha que seu nome você foi escolhido para aquela função? Isso acho que é a dedicação, a eu forcei a barra. Ele não ia falar, não, cara. Ele não ia falar, mas a gente sabe por que foi, né? Pelo currículo. Sabe, pelo currículo. Exatamente. Uma coisa da primeira sessão que eu ouvi depois, tá? Depois que eu já saí, já estava na outra unidade, do Centro de Informática, foi a organização que eu mudei dentro da primeira sessão. Nós, com a ajuda do pessoal, não foi da minha cabeça. As pessoas colocavam lá, tá? Não sei como é que era feita a seleção, para as pessoas irem para lá, tá? Porque eu comecei até a dar uma brecada e mantive o pessoal, isso que estava lá. O pessoal, todo mundo começou a conhecer um pouquinho de cada coisa. Chegava radiograma, chegava um cópia de boletim e você tinha um tempo muito curto para responder. Porque isso vinha como? Era estafeta, não tinha um meio de comunicação de documentos assim mais sigilosos
ou com a informação era grande, que não vinha por rádio, era um documento, era o estafeta que levava. E para a gente fazer a correção do stencil, o que você tem que fazer? Ele marcava a tecla, né, sem a fita, aí para preencher, para digitar de novo, redigitar, o que você fazia? Você passava um líquido, mas avermelhado. Né? Para não mudar aquele negócio 2, 3 vezes. Aí daqui a pouco ele viu o Lannis com o stencil, fechamos agora, fechou. Eu falei, cara, aí eu perguntava para ele, Lannis, como é que tá o boletim? Eu falei, tenente, vai ter que matar um boi, tá tudo vermelho. Cheio de correção. Cheio de correção. O Tenente Fernandes faz parte da diretoria da nossa associação, sim. Amigos Infantes do 3º TI. Eu queria que ele compartilhasse com a gente aqui, muito rapidamente, sobre os objetivos, né, sobre as atividades e eventos desenvolvidos pela associação. É uma instituição regular e as atividades, elas estão voltadas principalmente para a área social. A gente tem feito e colaborado para ajudar muita gente. Tem uma sede campestre, Bataci, em Itaipuaçu, já tem uma estrutura, porque a ideia ali é ter atendimento de advocacia, atendimento médico e dentário e uma área para dar cursos profissionalizantes. A assistência, vamos chamar assim, entendeu? É somente para os integrantes, os associados, é para os familiares, tá? E para outras pessoas que precisam. Então é realmente uma atividade de cunho social. A gente tem hoje mais de 4.000 pessoas que acompanham, mas a gente precisa realmente de sócios, que a gente chama sócios pagantes, e compra a ideia para que a gente tenha mais recurso para a gente alavancar essas atividades. Nós temos o nosso site, amigosinfantes.com, onde conta a nossa história. Temos fotos desde o início da obra até o momento atual, então visitem amigosinfantes.com, o nosso site. Eu quero agradecer a vocês aí que assistiram a nossa entrevista. Perguntar ao Fernandes se ele gostaria da sua última palavra antes de eu encerrar. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Herbert e Giovanni, minha continência também para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês por prestigiar o nosso podcast e vou pedir que se inscrevam no canal, porque ajuda muito a levar essa história aí para outros combatentes. Então, agradeço e minha continência a vocês, minha continência ao Tenente Fernandes e ao meu amigo e sócio aqui, Giovanni. Tenente Fernandes, eu respeito, minha continência respeitosa aí para o senhor. Obrigado pela presença, tá? Herbert também, minha continência. Vamos lá? Vamos lá. Finish! Obrigadão, gente. Vamos acender a churrasqueira, porque eu não aguento mais a cabeça churrasqueira apagada. Pô, cara, essa aqui...